Olá, eu sou Cássia Fernandes, professora de língua portuguesa dos anos finais da Escola Nossa Senhora da Consolação, na vila de Jericoacoara, Ceará. Sou também jornalista e escritora. Essa experiência didática se articula com os componentes curriculares de língua portuguesa, geografia, ciências e artes. A proposta de experiência didática História das Coisas busca promover a pesquisa e a produção textual a partir da exploração da história da produção dos objetos, todos os recursos materiais e fontes de energia utilizados para sua fabricação. O objetivo é levar os alunos a compreender que gasta uma grande quantidade de energia na fabricação de qualquer objeto e a importância do reaproveitamento desses objetos no nosso cotidiano. A duração dessa experiência é de 10 aulas e se divide em 10 momentos. No primeiro momento da nossa experiência, vamos pedir que os alunos levem para a sala de aula algum objeto que tenha sido reutilizado ou a imagem de um objeto. Por exemplo, uma velha luminária, uma taça quebrada que tenha sido transformada em um vaso de plantas, por exemplo. Vamos propor aos estudantes também a leitura do texto Desobjeto, do poeta mato-grossense Manuel de Barros, e também um poema da poeta goiana Cora Coralina, do Beco da Vila Rica. Ainda nesse primeiro momento, vamos pedir que os estudantes tracem comparações entre os dois textos, observando que os objetos, quando descartados, eles passam por transformações. Por exemplo, os objetos que são descartados, que são mencionados no poema do Manuel de Barros, eles se transformam em desobjetos, que são elementos incorporados à natureza com extrema poesia. Nós vamos pedir a eles também que associem esses dois textos aos objetos ou imagens que eles levaram para a sala de aula. No segundo momento, nós vamos propor aos estudantes uma outra leitura, a leitura do capítulo 1 de uma matéria chamada Energia, livro do Programa de Educação Ambiental Procel. Essa leitura deve ser feita em grupos. Nós vamos solicitar aos estudantes que respondam a algumas questões de compreensão leitora que podem ser livremente elaboradas pelo professor. O terceiro momento da nossa atividade é uma das mais interessantes. Nós vamos propor aos estudantes uma visita, um passeio pelas imediações da escola. Durante esse passeio, eles vão registrar todo o lixo que é descartado, todos os objetos que são utilizados para outras finalidades que não a finalidade original. E vão fazer anotações que depois serão levadas para a sala de aula para discussão. No momento 4, a turma vai voltar para a sala de aula e vai apresentar todo o resultado dessa pesquisa, todo o resultado das suas observações, os objetos que foram encontrados, para que eles servem, e cada grupo vai escolher um objeto. No quinto momento, nós vamos propor à turma um desafio, que cada grupo pegue aquele objeto que escolheu e faça uma pesquisa no Google para descobrir todos os materiais e fontes de energia que foram utilizados para a sua fabricação. Por exemplo, se o grupo escolheu um pneu, ele vai pesquisar no Google como é que se fabrica um pneu, qual a quantidade de água, quais os materiais necessários para poder apresentar depois os resultados ao restante da turma. Para auxiliar os estudantes nessa pesquisa, o professor pode exibir algum vídeo disponível no YouTube que conte sobre o processo de fabricação de algum objeto. No sexto momento, todos os grupos vão se reunir e vão apresentar os resultados da sua pesquisa. No sétimo momento, nós vamos fazer a retomada daquele capítulo 1 do livro do Procel, em que há uma parte muito interessante em que a personagem Maria, ela escreve a história de uma folha de caderno.
Essa história está narrada em primeira pessoa, é a folha de caderno que conta a sua própria história. No oitavo momento, nós vamos aproveitar que já abordamos com os estudantes a questão do foco narrativo em primeira pessoa e vamos apresentar a eles dois outros textos em que a história é narrada sob o ponto de vista dos objetos, que é a música O Caderno, do compositor Toquinho, e o poema A Porta, do poeta Vinícius de Moraes. Realizada a leitura desses textos e a discussão também desses textos, nós vamos propor que eles produzam os próprios textos. Então, eles vão pegar aquela história que eles pesquisaram sobre aquele objeto, o ciclo de vida, o processo de fabricação daquele objeto e vão escrever ou um conto ou um poema, como se fosse o objeto contando a sua própria história, ou seja, a história das coisas. E finalmente, no 10º momento da nossa experiência, todos os estudantes vão apresentar a sua produção, que pode ser feita através de um blog ou talvez de uma leitura coletiva na própria escola, da maneira que o professor julgar mais adequado. Essa experiência didática pode ser muito interessante, justamente porque faz com que os alunos reflitam sobre a quantidade de recursos materiais, de fontes de energia que é necessária para produzir os objetos e também que se conscientizem sobre a importância de reaproveitar esses objetos. E tem também uma nova visão que eles passam a desenvolver a respeito do mundo à sua volta, que é a beleza que se pode produzir, a poesia que se pode encontrar naqueles objetos que são reaproveitados, que são utilizados para diferentes finalidades. Eu espero que essa experiência seja útil para todos vocês. Obrigada!